Hoje nós vamos falar sobre o levantador, simplesmente a posição mais importante no mundo do voleibol. É aquele cara que vai definir quem vai atacar, como vai atacar, que tipo de bola vai atacar, entendeu? Então, no mundo do vôlei existem muitos tipos de levantadores. Levantadores que jogam com bolas extremamente rápidas, levantadores que atacam. É muito diversificado o tanto de estilos que existem. E neste vídeo você vai conhecer os 10 melhores levantadores da história, na minha opinião. Então, lembrando, é um vídeo subjetivo, logo, se você tiver alguma discordância, se você tiver a sua própria lista de melhores levantadores, deixa aí nos comentários que a gente pode estar discutindo sobre isso, beleza? E eu vou iniciar essa lista colocando em 10º lugar o levantador francês Antoine Brizard. Esse que nos últimos tempos tem tido muito destaque, bicampeão olímpico com a seleção da França em 2021 em Tóquio e 2024 em Paris, e atualmente com 32 anos ele vem jogando no Osaka Blue Teon, time japonês, junto de Lopes e Nishida, pra você ter ideia. E isso aí que eu só falei 2 jogadores, tá ligado? Ainda tem o Yamamoto, líbero do Japão, e o central Yamauchi, se eu não me engano. Enfim, não é um timezinho qualquer não, viu? É um time ali que, né, tem um pouquinho alto nível, tá ligado? Pra mim ele é um levantador bem completo, ele é bom no bloqueio, ele é consistente no saque, ele tem jogadas rápidas, sabe? Ele é bem estratégico, tem uma boa decisão, ele consegue decidir bem quem vai atacar e consegue ser um bom líder dentro da quadra. Então, nada mais justo do que ele estar nessa lista, sabe? A colocação de 10º lugar para ele. Ele claramente não é um levantador qualquer, né? Afinal, ele é bicampeão olímpico, é campeão italiano, foi campeão japonês agora junto com o time que eu acabei de mencionar. Então, tipo assim, nada mais justo do que ele estar nessa lista. Em 9º lugar, eu coloco o levantador argentino Luciano De Checo. Esse aqui joga como se estivesse num racha, tá ligado? Sejamos francos, você vê o De Checo jogando, parece que ele não tá nem aí pra nada. E mesmo assim, cara, de onde é que ele tira aquele tipo de jogada que ele faz, sabe? Não é normal, tá ligado? Ele joga, tá ligado? Tipo assim, ele é diferente por si só. Ele consegue ter um estilo, ter uma imprevisibilidade ali dentro da quadra que é sensacional, sabe? E é muito impressionante como a seleção argentina joga com ele, sabe? Tipo assim, eles jogam em torno do levantador. De Checo, junto da seleção argentina, foram um bronze na Olimpíada de Tóquio em 2021, que é um grande prêmio. Inclusive, eles conseguiram esse 3º lugar em cima do Brasil, né? Disputando pelo 3º lugar. E pra mim ele merece o 9º lugar dessa lista. Em 8º lugar eu coloco o levantador estadunidense Mika Christensen. Levantador com 1,98 m de altura. Esse daqui tem um dos estilos mais bonitos que eu já vi, né? Ataca a bola de esquerda e é um jogador que plasticamente é muito bonito de se assistir. Ele tem uma rápida tomada de decisão, uma velocidade boa, sabe? Ele tem ele é um jogador extremamente completo, tá ligado? Com 1,98 m de altura. Cê é louco, o bicho é alto, viu? Nem parece assim, mas ele é alto pra caramba. Eu sei que o estilo de jogo dele é muito bonito. Junto com a seleção dos Estados Unidos foi bronze em 2024 na Olimpíada de Paris, né? Fez jogos sensacionais nessa Olimpíada, inclusive uma semifinal contra a Polônia que, se não fosse pelo Fornal, Estados Unidos tinha levado assim, brincando, meu amigo. Hoje em dia ainda lidera a seleção dos Estados Unidos, agora na VNL 2026, né? Com um jogo sensacional, é o cara que, tipo assim, ele não perde ritmo, ele tá aqui, ele permanece aqui, ele não desce, tá ligado? Um jogador sensacional, é um dos meus favoritos aqui, não tenho o que dizer, e que provavelmente ainda vai ter muitos anos de carreira, né, aí pela frente. Em 7º lugar, eu coloco o levantador italiano Simone Giannelli. Isso mesmo. Levantador de 2 metros de altura, prata nas Olimpíadas de 2016 no Rio, quando tinha apenas 20 anos de idade, né? Por baixo do Brasil ali, né? O Brasil foi campeão em 2016. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É um jogador sensacional. Ganhou muitos prêmios em sua carreira, várias VNL e tal. Foi 4º lugar agora nas Olimpíadas de Paris, né? Pela seleção italiana, claro. É um jogador diferente, né? Ele joga com bolas mais altas, que é típico da Itália, né? Jogadores ali que os caras parecem girafas de tão grande que eles são, mas essencialmente é um levantador muito habilidoso, extremamente completo, compensa com bloqueio, com ataque, com saque, é um dos principais sacadores da seleção italiana e um ótimo líder, né? Até porque tem bagagem, né? Começou muito cedo, com 20 anos, já estava nas Olimpíadas, já foi prata em Olimpíadas, então ele vem liderando a seleção desde então. Agora na VNL 2026 eu não vi ele aparecendo, apenas até o momento Sbertoli, né, ali, mas com ainda uma grande campanha que a seleção italiana vem promovendo, e eu acredito que ele ainda tem mais algumas Olimpíadas pela frente, né, ainda vai ter outras oportunidades, e pra mim é um dos grandes jogadores dessa nossa geração agora, sabe? Então ele merece demais estar nessa lista.
E em sexto lugar, o baixinho Maurício, isso, campeão olímpico em 1992 e 2004, isso, bicampeão olímpico pela seleção brasileira. Em 92, se eu não me engano, foi em Barcelona, e em 2004 foi Atenas, né? Esse que tem um estilo de jogo rápido, né? Investiu muito nas jogadas de meio, foi um dos caras que trouxe essa parada de jogada rápida, de um levantamento mais rápido. Há boatos, né, quando os jogadores daquele tempo eles vêm à tona falar algumas coisas, né, falar como era a época deles, eles dizem que tipo assim, o Maurício era o cara que botava a bola onde eles queriam que ele botasse. Isso aqui ficou meio estranho, tá bom. Tipo assim, ele era um jogador que sabia onde o atacante queria a bola, tá ligado? Então ele tinha uma leitura de jogo muito aguçada. Foi um dos pilares da seleção brasileira, né? Pra trazer todo esse desenvolvimento. Depois trazer outros levantadores que ainda vão aparecer aqui na lista, viu? Pra quem tá com dúvida. E, cara, sensacional. O que ele fez pelo Brasil foi surreal. Bicampeão olímpico, né? Eu acho que fica claramente isso. Antes disso o Brasil não tinha nenhuma medalha de ouro olímpica, né? E sensacional. Esse cara fez história, tá ligado? E agora a lista começa a ficar um pouquinho mais, né, ociosa, vamos dizer assim. Em quinto lugar, né, agora o top 5, eu coloco o levantador. Vamos lá, quem será que é? Levantador russo Grankin, campeão olímpico em Londres 2012 com a seleção da Rússia, por cima do Brasil em uma virada histórica, que eu ainda vou trazer um vídeo sobre. O trauma de todo brasileiro que acompanha o voleibol foi essa partida, cara, né? É surreal, mas enfim. Esse cara, assim, por mais que os russos, né, sejam que nem italianos, né, são jogadores extremamente altos, extremamente hábeis, né, com muita força física. Então, normalmente levantadores da Rússia, dessas seleções que pegam mais nessa parte da força, jogam ali com bolas altas. Os caras botam a bola lá no teto e o atacante se vira para matar alguém, tá ligado? É basicamente isso. Grankin já veio com uma proposta diferente, né? Ele veio com bolas mais rápidas, um jogo um pouco mais acelerado, acima do possível ali, né, para aquele perfil de jogadores. E trouxe, né, essa medalha olímpica muito importante. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, inclusive, né, sobre a Londres 2012. E pra mim nada mais justo do que ele estar nesse quinto lugar. Foi um jogador que ganhou muitos prêmios também, né. Mas eu não vou ficar falando de russo aqui não, né. Bora pro próximo, né, que é mais importante. Em quarto lugar, particularmente o meu favorito dessa lista, o William El Mago, o William Arjona, levantador brasileiro, campeão olímpico em 2016, junto com a seleção do Brasil, junto com outros jogadores, né? Talvez alguém que ainda vai aparecer nessa lista aqui. O William tem um estilo de jogo, cara, que pra mim é sensacional, eu nunca vi igual. O que mais se assemelha assim com ele é o De Checo, tá ligado? E curiosidade à parte, o William passou boa parte da sua carreira jogando na Argentina, entendeu? Por clubes argentinos. Então, talvez o estilo de jogo ali parecido, né? Talvez ele tenha servido de uma inspiração pro Luciano De Checo. Pra mim, se não fosse pela sua altura, né? Ele tem um pouco mais de 1,80 m, ele seria facilmente o melhor levantador da história do voleibol. É sem brincadeira. É uma coisa sensacional. Ganhou Superliga, ganhou Mundial, ganhou... Eu acho que ele só não chegou a jogar na Itália, tá ligado? Pra ter, tipo assim, todos os troféus aqui na palminha da mão dele. Mas o que foi de Argentina e Brasil e por clube, ele ganhou tudo, cara. É sensacional, ainda foi campeão olímpico e... Tipo assim, eu acho que a história dele teve um pouco de desvalorização, né? Ele não jogou em clubes brasileiros muito tempo, né? Veio depois e acabou não indo para clubes italianos, clubes ali mais de fora. Então ele foi um pouco excluído da seleção, mas entrou e não brincou não, tá ligado? Quando ele tava lá não brincou, tanto que a seleção foi campeã olímpica, tá ligado? Mas enfim. Em terceiro lugar, não é de se decepcionar, Bruninho. Pra mim, cara, o Bruninho é simplesmente do vôlei o cara mais iluminado que eu já vi jogar. É assim, é uma história incrível a história dele de superação depois de tanta coisa que aconteceu. Esse que jogou durante 2 Olimpíadas, conquistou prata, né? Isso em 2008 contra os Estados Unidos e em 2012 com a virada histórica da Rússia por cima do Brasil, né? E em 2016 ele conseguiu seu ouro olímpico, tá ligado? Depois disso o Brasil ficou em quarto lugar em 2021 em Tóquio e em 2024 teve uma temporada ruim, caiu nas quartas e tal, mas enfim, foi uma seleção que foi um pouco complicada ali também de se orientar, né? Acredito, Bernardinho chegou, voltou para a seleção ali muito em cima, chamou jogadores mais experientes, não teve uma campanha tão boa, entendeu? Mas
Cara, o que Bruninho fez na história é sensacional. Ganhou tudo que tinha pra ganhar. E agora a gente fala, né? O que tinha no Brasil de Superliga, tudo que tinha no Brasil, Supercopa, não sei o que, Paulista, ganhou tudo. Aí a gente vai pra Itália, Superliga Italiana, Supercopa. Aí a gente tá Champions League, ele ganhou também. Também é foda, né? Champions League ganhou também, Mundial de Clubes, ganhou o Mundial, ganhou o VNL, ganhou Olimpíada, tudo que ele tinha pra ganhar ele ganhou, tá ligado? Então, Sul-Americano, Pan-Americano, é sensacional o que o Bruninho fez na história. Em mim, não haverá algum jogador assim que nem ele, né? Um senso de liderança, iluminado do jeito que ele é na história, talvez não venha a existir de novo. Só se for eu, tá ligado? Mas enfim, né? É sensacional o que ele fez pela seleção, todo o aprendizado que ele trouxe. Pra mim, ele seria um ótimo técnico, não sei porque que ele talvez não invista nisso, né? Em vista que tem toda a história dele, todas as coisas que ele fez, a experiência, a bagagem que ele tem para trazer para novos jogadores. Se eu não me engano, ele foi campeão na Superliga agora em 2025, com Campinas, 2025-26, né? A temporada. Não tem palavras para descrever o que Bruninho foi para a seleção brasileira. E em segundo lugar, Vyacheslav Zaitsev. Não sei se é assim eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu tentei, tá ligado? Campeão olímpico e réu da fama pela União Soviética. Então, assim, será se ele é um jogador novo? Se eu não me engano, já é falecido, né, o Zaitsev. Ele foi um dos pioneiros nessa parada de jogadas de meio e jogadas diferentes, tipo assim, o ponteiro ele vem no meio, aí vem o central atacar uma bola depois, né, como se fosse numa 3,5, tá ligado? Então, tipo assim, um jogador sensacional, tá ligado? Deu essa origem pro vôlei mais rápido também, então, tipo, do estilo de levantamento mais rápido. Então, muito importante, foi um dos pilares, né, pra seleção russa também, que se originou pouco tempo depois. Como eu disse, né, o cara não tem pouca história, tá ligado, pra ele. Ele foi um jogador sensacional, campeão olímpico e também Hall da Fama, então ele não era pouca coisa não, tá ligado? Foi sensacional o que esse cara fez durante a carreira dele. Pra mim ele é o segundo, não melhor da lista, né? Porque se for botar ali forma física, essas coisas, pô, qualquer jogador hoje em dia vai dar um pau nele, né? Um líbero hoje em dia vai espancar ele nessa questão, mas pelo que ele fez, pela história que ele trouxe, da forma com que ele trouxe, ele merece o segundo lugar de importância nessa lista, tá ligado? E em primeiro lugar, não podia ser outro, pô. Ricardinho, esse mesmo que você tava pensando aí. Ricardinho foi campeão olímpico em 2004, né, com a seleção que ganhou tudo, né, da história do vôlei, de 2002 até 2006, mais ou menos. Teve toda uma parada ali que aconteceu que fez com que ele saísse da seleção e tal, teve as discussões lá com o Bernardinho, aconteceu as paradas lá deles, beleza, mas o que esse cara fez foi sensacional. Depois, em 2010, se eu não me engano, ele já voltou pro Brasil e voltou pra seleção, jogando junto com o Brasil em 2012, nas Olimpíadas de Londres, né? Que eu já falei sobre isso várias vezes. Se esse vídeo já tiver saído, vai aparecer um card aqui em cima, né, pra você assistir. E, cara, sensacional a história do Ricardinho. Foi o cara que trouxe jogadas assim que você olhava e você pensava, esse cara é maluco. E dava certo, né, jogadas rápidas com giba, jogadas rápidas de meio. A bola quebrava, ele chutava na saída, entendeu? Com uma seleção extraordinária também. Fez história, tá ligado? E com certeza marcou uma geração ali no vôlei. E pra mim, o melhor da história, né, simplesmente. E é com ele que eu fecho essa lista, tá ligado? Sendo o primeiro. E bem, se você tiver gostado, né, dá um like aí, se inscreve. Meu nome é Gabriel Amanso, né, tô vindo aqui pro YouTube. Eu sou um cara meio maluco, eu viajei quase 5.000 quilômetros pra jogar vôlei, tá ligado? Então, se você quiser acompanhar aí a saga desses vídeos, se você quiser me acompanhar no Instagram, no TikTok, também vai estar os links aí na descrição. E até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu e fui!